hoje eu estou aqui para mostrar a você como é que a gente monta uma mesa com serviço à francesa. Aliás, deixa eu te contar um pouquinho como é que começou isso. As regras de etiqueta surgiram com o Luís XIV na França, quando o rei muda, ele assume o trono da França e ele então se muda para o Palácio de Versalhes com uma parte da corte, porque a grande maioria da corte não o aceitava como rei, por ele ser muito jovem. Então ele vai embora para Versalhes, que era o palácio de caça da família, ele se muda para lá e lá os nobres começam a conviver com o rei e não sabiam muito bem como se portar. Luís XIV então encarrega o irmão e o namorado do irmão de criarem regras. E para que as pessoas se identificassem, elas usavam uma espécie de etiqueta pregada na roupa que os identificava com o nome e posição social. Foi daí que começaram as regras de etiqueta. O serviço à francesa, que é o primeiro serviço que nós vamos ver hoje, o serviço à francesa ele exige uma série de regras, de padrões e uma equipe muito bem treinada para que ele funcione. Os garçons normalmente calçam luvas, não é obrigatório, mas o ideal é que eles calcem essas luvas na hora de servir. Como é que ele funciona? O serviço real à francesa, o garçom vem com a travessa, apresenta a travessa para o comensal, este olha, observa o que tem, ele dá a volta por trás da pessoa e então por aqui o convidado se serve. O garçom retira a bandeja, depois de que todos são servidos, o garçom então leva esta bandeja de volta para a cozinha e numa pequena mesa de apoio ou num aparador ficam apenas os molhos e os acompanhamentos, caso algum convidado queira repetir. É um serviço muito formal e que hoje em dia não é muito utilizado, a não ser em grandes banquetes, porque exige esta formalidade toda e essa equipe muito bem treinada. O que aconteceu? Hoje em dia você vê serviço à francesa onde o prato já vem empratado. Este não é o verdadeiro serviço. Mas ele ficou conhecido como serviço à francesa graças a um príncipe russo que morou na França como diplomata e que na Rússia o serviço era assim, ele já vinha empratado. Como ele introduziu esse serviço na França, acabou que também se chama serviço à francesa quando o garçom já vem com o prato pronto e oferece para o comensal. Ele funciona mais ou menos como um balé. Tudo que é retirado, o garçom retira o prato pela direita e ele recoloca o prato pela esquerda da pessoa que está servindo. O que é servido pela direita do convidado é apenas a parte líquida. E é um serviço que exige as taças, os melhores talheres, os melhores pratos. Aqui nós temos, por ordem de serviço, a taça para o vinho branco, que é o primeiro vinho a ser servido, a taça do vinho tinto, a taça de água, que já deve estar servida antes mesmo dos convidados sentarem à mesa, e a taça do espumante, que acompanha a sobremesa. Os talheres, eles são dispostos e usados de fora para dentro. Se você vai começar como primeiro prato uma sopa, você tem então o talher, a colher de sopa. Se o primeiro, a entrada for uma salada, nós teríamos então o prato de salada, o prato pequeno aqui no meio, já servido. Quando o convidado senta na mesa, o prato de salada já estará servido, assim como a água. A sopa não, a sopa é servida na hora. Como é que se toma essa sopa? Essa sopa é tomada da seguinte forma, eu vou segurar o prato apenas para demonstrar para você. Para que o convidado não corra o risco de se sujar, a forma correta de se tomar a sopa é de trás para frente. Então você leva a sopa sem fazer barulho, sem bater no fundo do prato, você pega um pouco do caldo, traz até a boca, porque quando você faz este movimento, o que tiver que pingar, vem pingando aqui e não vai pingar em você, tá? Ele também exige que
talheres, pratos, tudo seja disposto com uma distância de uma régua, da beira da mesa para dentro. Por que isso? Para evitar que o convidado, ao sentar, esbarre em alguma coisa e derrube. Depois da sopa, nós temos normalmente um prato de peixe. Se não tiver o prato de peixe, então o talher de peixe não estará aqui. Infelizmente, hoje em dia, não se encontra mais com muita facilidade talher de peixe. O talher de peixe, diferente do talher de carne, ele não tem esta serra. Ele é um talher, ele é uma faca lisa. E o garfo de peixe, ele tem este furo do centro um pouco mais aprofundado. Por quê? Porque na hora em que você vai pegar o pedaço do peixe, se houver alguma espinha, alguma coisa, isso aqui vai te ajudar a empurrar para fora e evitar que venha no garfo junto com o pedaço que você vai servir. Tudo funciona harmonicamente. Você pega o talher, você corta o pedaço do que você vai comer, a faca pousa lá em cima com a parte do corte virada para você, você troca o garfo de lugar e ele traz o pedaço até a boca. Depois começa-se tudo de novo. Enquanto você está se servindo de mais alguma coisa, ou conversando, ou tomando algum líquido, o garfo repousa aqui. No momento em que você termina, os talheres são dispostos desta forma, facilitando que o garçom venha e ele retira desta forma. É por isso que a gente deixa do mesmo lado, para que ele possa fazer isso, para que ele tenha facilidade ao retirar e não derrube nada no convidado. No momento de servir a sobremesa, o suplá deve ser retirado. Não se serve sobremesa com o suplá. E dá para você misturar suplá e jogo americano. O que não é muito correto e que fica um pouquinho over é você usar os dois, jogo americano com o suplá em cima. Porque o suplá, assim como o jogo americano, eles são utilizados apenas para que você evite o calor do prato na sua mesa ou na toalha, ou mesmo se cair algum restinho no momento em que você estiver comendo, esse restinho vai ficar no suplá ou então no jogo americano. Os talheres de sobremesa são colocados na frente do prato e eles acompanham a mesma disposição dos talheres laterais. Então, a colher e a faca para o lado direito, com o cabo para o lado direito e o garfo para o lado esquerdo. Se vocês lembrarem sempre que tudo que é feminino fica do lado direito, vocês não esquecem isso nunca mais. Então, a colher e as facas e as taças, tudo do lado direito. E o garfo ou os garfos do lado esquerdo. Aqui em cima, não sei se vocês perceberam, eu coloquei, fiz uma adaptação, e isso a gente pode fazer em casa, não tem problema, um pequeno pratinho onde você pode colocar o pão. Se não houver esse pratinho para o pão, poderá estar um pequeno bowl onde será colocada uma lavanda, uma água perfumada. Isso significa dizer que algum dos serviços você vai pegar com a mão. E é para isso que a lavanda existe, para você limpar a pontinha do dedo e enxugar discretamente no guardanapo. Guardanapo no colo, antes de qualquer bebida, de qualquer copo vir à boca, você discretamente limpa a lateral dos lábios e recoloca antes de tomar o líquido. O guardanapo tanto pode ficar em cima dos pratos, como a gente colocou aqui, como no lado esquerdo do convidado. O convidado vem, ele tira o guardanapo, ele pousa no colo, guardanapo aberto mesmo, e não tem problema. Ai, Ana, mas a minha convidada veio com batom vermelho. Existe produto de limpeza na praça. Não vai botar guardanapo de papel no meio, porque o que vai acontecer é quando você terminar, você vai olhar, a mesa está cheia de bolinho de papel. Então, usa guardanapo de pano, deixa sujar, foi feito para isso. Aliás, uma curiosidade, quem inventou isto aqui foi Leonardo da Vinci. Não é chique? Sabe por quê? Antigamente não existiam os talheres como a gente conhece hoje, as pessoas comiam com as mãos, até porque havia um entendimento de que o alimento era sagrado,
o alimento vinha de Deus e, portanto, você levava à boca com as mãos. Acontece que eles limpavam as mãos nas toalhas da mesa, nos assentos das cadeiras ou no pelo dos cachorros. Porque eles todos andavam com os cachorros ficavam sentados ao lado da mesa, pegando os restos. Então eles limpavam a mão. Leonardo da Vinci era assessor de um nobre, achou aquilo não muito elegante, resolveu pegar uma toalha de mesa e partiu em pedaços e distribuiu para cada nobre. Foi assim que surgiu nosso guardanapo. Ao final da refeição, então o guardanapo vai estar do lado esquerdo no início da refeição. Ao final da refeição, guardanapo neste formatinho aqui, não é para fazer bolinho nem nozinho com guardanapo, para o lado direito, porque a gente não já disse que retira tudo pelo lado direito? Então ele sai junto com todo mundo pelo lado direito. Ana, eu tenho 8 lugares na mesa, mas o meu serviço é só de 6 lugares. Não tem problema. Vocês viram que nessa mesa eu misturei. Eu tenho 2 lugares que você pode deixar tanto para os anfitriões como para homenagear algum convidado que você queira. E aí você distingue com taça diferente, com prato diferente, desde que eles tenham uma certa harmonia. Não dá para misturar um prato mais rústico de cerâmica com uma porcelana fina. Então, estando os dois harmonicamente falando entre si, não tem problema nenhum. Assim como os porta-guardanapo, olha, eu misturei um pouco. Porque você não precisa ficar comprando jogo de 12, porque não existe jogo de 8, existe jogo de 6. Então, ou você compra 6 ou compra 12. Seus problemas acabaram. Dá para você misturar sem problema e fazer uma mesa muito bonita. Dúvidas, meninas? Vamos lá, podem perguntar. Errado não é, mas não é tão bonito. No momento que você está informal, que você pega alguma coisa e põe até aqui, ok, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que aprender que não é assim. O garfo vem para o lado direito antes de ir para a boca, tá? E a faca repousa lá em cima do prato. Mas você fazendo com naturalidade, você fazendo com espontaneidade, pegando direitinho, numa mesa informal, funciona. Não funciona num serviço tão formal quanto esse, porque aí nesse momento todo mundo está sendo observado. Aprendeu? Então agora você não erra nunca mais a montar uma mesa francesa. Até a próxima.